Olá, olá, boa noite a todos, tudo bem por aí? Bom, então hoje vamos avançar um pouco mais no nosso conteúdo da parte de ondas. Então hoje vamos trabalhar com o chamado ondas 3, ok? Então vamos lá para nosso modo apresentação. Então, só falar um pouco da questão do amortecimento que a gente não falou ainda nessa questão das ondas. Então, se estiverem reconhecendo essa aqui é a imagem lá do site FET, né, daquela ondas em cordas. E o que acontece aqui é o seguinte: eu mexi e tirei um print, eu mexi nas configurações e tirei um print do experimento acontecendo, e naquela chavezinha lá, amortecimento, eu tirei do nenhum e coloquei num amortecimento um pouquinho, digamos assim, um amortecimento pequeno. Para quê? Para mostrar para vocês que a onda ela vai amortecendo, ela vai perdendo a sua amplitude à medida que ela se propaga nessa corda. Então, observem que nesta região aqui, por exemplo, a amplitude já está quase acabada, quase você não tem a movimentação, diferente do que você tem aqui nessa região inicial, certo? Então, qualquer meio material por onde as ondas mecânicas têm que viajar, elas vão ter características associadas ao gasto de energia e à atenuação dessas ondas. Então a gente percebe isso com o som ficando, usando uma linguagem mais coloquial e não muito correta, mas o som ficando mais baixo à medida que você se afasta da fonte sonora. O que mais que acontece? Pancadas mecânicas numa estrutura, por exemplo, você estiver próximo da fonte dessa pancada, você sente as vibrações, mas se você estiver longe, você praticamente não vai perceber essas vibrações, certo? Então isso acontece por quê? Porque a onda se propagando, ela tem uma equação que descreve a onda desta forma como a gente já viu. Se vocês olharem para esse termo aqui, vocês vão se lembrar lá da parte de oscilações que a gente tinha um exponencial do quê? De menos B Bt sobre 2m, em que você tinha o amortecimento associado à massa e a questão de mola. Aqui, esse beta, essa constante beta, é toda a parte de amortecimento que os meios apresentam, certo? E é claro que essa análise matemática aqui ela só vale para amortecimentos pequenos. Amortecimentos maiores é um outro tipo de análise, mas a equação amortecida para as ondas m exponencial de beta seno de kx menos ômega t mais φ. Claro, para uma onda que está propagando para valores positivos de x, ou seja, nesse sentido aqui, ok? Então, essa questão do amortecimento, numa corda, no meio material qualquer que seja, isso vai afetar e atenuar as ondas. Isso que acontece no mundo real. Imaginem como seria, digamos assim, nada confortável viver num mundo onde as ondas sonoras não se atenuassem, ou seja, que você conseguisse ouvir os sons de quilômetros e quilômetros ou milhares de quilômetros distantes do que está acontecendo da gente. Seria um mundo bem, bem mais complicado de se viver, ok? Então, só queria fazer essa pequena passagem aqui, né, porque a gente não vai se aprofundar muito mais do que isso nessa questão do amortecimento. A gente vai ainda, na maioria dos casos, a questão não amortecida, não é? Que é o que a gente vê no próximo passo agora. Foi? Agora foi. Então, vamos passar a câmera para cá. Mais para cá. Fica melhor. Então, olha só. Ondas estacionárias. O que são as ondas estacionárias? Quando se fala de ondas estacionárias, você pode pensar, por exemplo, ondas nas cordas de um violão ou qualquer instrumento de corda. Para a gente ter uma ideia inicial, a gente vai começar a considerar agora uma dimensão finita. Então, olha só, nesses dois casos, o pulso ele vem e ele vai encontrar o que? Um fim de curso, digamos assim, para ele, que é o que acontece nos casos reais. Aqui a gente tem duas situações, a situação da coluna A e a situação da coluna B. No caso da coluna a corda ela está presa nessa extremidade aqui da parede e ela é fixa. Quando o pulso viaja, aqui no caso da direita para a esquerda, ele chega nesse ponto, ele vai tentar, por inércia, levantar
a parede ou os átomos da parede, enfim, vai tentar transferir essa perturbação, essa energia, levantando isso daqui. Como esse suporte é fixo e rígido, o que vai acontecer? Toda essa energia vai vir para cá, momentaneamente o pulso vai desaparecer, como se mostra aqui, e aí, pela reação, é como se esse cara aqui, como se a parede puxasse um pulso com sentido contrário. Então, quando você tem a corda com uma extremidade fixa aqui, o pulso vem, reflete e volta invertido. Então, observe que a concavidade dele agora está para cima, enquanto que aqui ele estava para baixo, ok? Na situação em B é diferente. Você tem um anel móvel que está justo aqui, mas ele não tem atrito. Então, o pulso ele vem, ele faz o anel subir, aí o anel vai descer. Quando o anel descer, ele vai criar devolver o que sobrou da energia aqui para o pulso voltar. Então, na situação quando a corda está presa num suporte móvel ou ela é móvel, o pulso volta com a mesma orientação que ele veio. Então, aqui na coluna B ele veio para cima, ele volta para cima. Na coluna A ele veio para cima, ele volta para baixo, ok? Então, são duas formas de você encarar essa situação. Então, vamos avançar agora. Muito bem. Então, agora vamos pensar, deixa eu tirar essa câmera, colocar aqui em cima, espero que não atrapalhe muito. Se tiver um pulso, mas uma onda de uma corda, por exemplo. Então, o que vai acontecer vai ser algo mais ou menos parecido com essas figurinhas aqui. E alguns comportamentos talvez você já interferência. Então, imagine que você tem essa onda, esse pulso aqui. Então, você tem essa onda, esse pulso aqui, viajando da esquerda para a direita no sentido até chegar aqui na parede. Então, observe que você tem essa configuração aqui, é como se o pulso estivesse indo para a parede, entrando na parede, certo? Como está mostrando todas essas imagens aqui em cima em A. Em B, o pulso começa a ser refletido, não é? O conjunto de pulsos, que é a onda, começa a refletir. E aí o que vai acontecer? Essa onda refletida aqui, ela vai começar a interagir com as ondas que estão vindo em A. E aí, momentaneamente, você vai ter duas ondas interagindo, que nem você tem naquela questão lá da interferência. E aí, dependendo de como está a defasagem entre essas duas ondas, o que vai acontecer? Em alguns momentos você vai ter essa forma aqui, não é que eu estou marcando, esta forma na corda. Em outros momentos, esta forma aqui. Ou seja, aqui você não teria onda nenhuma, não é? Nesse aqui, nessa outra situação aqui também, nenhuma onda, ok? Então, e nessas outras aqui você tem ondas. O que acontece? As ondas que estão indo, ou seja, aqui em cima, da direita para a esquerda, encontram com as ondas que estão vindo da esquerda para a direita. Dependendo da combinação, você tem interferência construtiva nesses casos aqui e interferência destrutivas em outros. Então, esses desenhos aqui, eles marcam como se você estivesse formando uma onda que não se propaga. Essa onda que não se propaga é o resultado das combinações das ondas que estão indo com as ondas que estão vindo. Ok? E aí, quando os máximos coincidem, interferência construtiva. Quando um máximo, vamos pegar aqui, quando um máximo coincide com um mínimo, interferência destrutiva, ok? E isso vai se repetindo periodicamente conforme a onda vai se propagando. Tudo bem, então, aí a gente vê aqui que o resultado da interferência das ondas mostra uma onda que não se move, certo? Então é como se você tivesse uma corda e essa onda ela não fosse nem para a esquerda nem para a direita, ela não se propaga, ela fica parada nesse espaço aqui, nesse pequeno confinamento. E aí ela ganha esse nome de onda estacionária, certo? Então isso acontece quando você tem algumas condições especiais que devem ser cumpridas, que a gente já vai falar sobre elas, ok? Então, toda onda estacionária é uma onda que está se propagando numa região limitada do espaço e as ondas começam a interagir com os reflexos dela mesma. Então, ela vem na corda, reflete, volta e formam esses desenhos que estão mostrados aqui.
ok? Pois muito bem. Matematicamente, a gente já viu isso daqui, que a onda resultante é a soma das outras duas ondas. Nesse caso, a onda 1, observem que ela tem um sinal negativo aqui, e a onda 2 tem um sinal positivo. Então, a onda 2 é a onda que está vindo, não é a onda que vem da direita para a esquerda. E a onda 1 é a que vai da esquerda para a direita, certo? Então, isso aqui é importante dos sinais. Quando você faz a soma algébrica, ou melhor, trigonométrica desses dois caras, aqui. Então, você vai ter aqui o termo de amplitude, que é esse que eu estou marcando aqui, que é 2 vezes a amplitude seno de kx menos ômega t. Então, se você lembrar lá da parte de interferência, você tem também um termo, só que com cosseno. E aqui é um termo com seno, e que depende desse k, desse x aqui. Então, o que vai acontecer? Que vai ter posições em x, que eu vou ter valores de máximo, e posições em x, que eu vou ter valores de mínimo. Então, se a gente passar aqui, a gente vê justamente isso nessa situação aqui. Então, olha só. Então, nessa figura ao lado, a gente tem uma onda estacionária. Aqui você vai ter o máximo descendo. Observe que tem esses pontos pretos aqui. Esses pontos pretos, qual que é o deslocamento vertical ou deslocamento em y? É zero. Não tem deslocamento nenhum. Então, são alguns valores desses daqui que zeram todo esse cara aqui. Então, todo esse cara aqui vai ser zerado para alguns valores dele. E observe que eu vou ter alguns valores de kx que vão dar esses pontos máximos, ok? Então, algumas características dessas ondas estacionárias seriam esses pontos de máximo e mínimo. Os pontos de máximo são chamados de ventres ou antinós. Os antinós eles são alusão aos chamados nós, que seriam esses pontos de mínima, como se a corda não vibrasse nesse ponto, ela ficasse parada, e ela apenas vibrasse com um deslocamento máximo entre dois nós. Então, observem que sempre entre dois nós, no caso esse ponto preto aqui, esse ponto preto aqui, você tem um ventre, ok? E que quando você tem as duas extremidades fixas, como é o caso dessa situação aqui em cima, você sempre vai ter um nó nas extremidades, ok? E aí o que acontece? Quando o sistema, porque uma corda esticada entre dois suportes é um sistema, então ela tem as suas características associadas a ela, e você coloca esse sistema para vibrar, você pode colocar esse sistema em ressonância, como a gente viu em oscilações. Só que essa ressonância aqui gera o que nós chamamos de frequências harmônicas, ou seja, uma corda esticada entre dois suportes fixos, se eu fizer ela vibrar com frequências especiais, ela vai formar desenhos, como esse que está aqui embaixo. Okay? E esses desenhos são conhecidos como frequências ou ondas harmônicas. Nesse caso aqui, eu estou relacionando o comprimento da corda, que é L, com o comprimento da onda que eu estou fazendo ela vibrar, certo? Então aqui eu sei que o comprimento da corda é lambda sobre 2. Ou se eu quiser ter um comprimento de onda, equivaleria eu ter o quê? A 2 vezes o comprimento da corda. Então aqui eu estou relacionando novamente a característica do sistema, o comprimento da corda, com a onda que está vibrando nele, ok? Então, como eu já falei para vocês, os modos harmônicos vão acontecer somente quando eu fazer o meu sistema vibrar com a frequência do sistema. Então, ali atrás eu tinha um desenho. Observem que aqui eu tenho outras duas situações. Agora é igual a lambda, ou 2 lambda sobre 2, e L igual a 3 meios de lambda. Então, observe que aqui eu tenho dois ventres, então as regiões de máximo aqui, ó, ventre, ventre. Região de mínimo, nó, nó, nó. Então, nas partes fixas eu sempre vou ter um nó, certo? Aqui, nó, nó, nó e nó. E os ventres entre os nós, ok? Então, só deixa eu voltar aqui um slide. Olha só, um ventre, dois nós. Na próxima, dois ventres, um, dois, três nós. Aqui embaixo, três ventres, 5 nós.
Então, essas são formas que eu tenho de contar os modos harmônicos. Naquele slide anterior, aquele seria o primeiro harmônico. Esse caso aqui é o segundo harmônico, esse caso é o terceiro harmônico, ok? Então, são modos harmônicos ou desenhos que a corda vai fazer quando ela vibrar nessas condições. E aí, como eu posso relacionar o comprimento da corda com o comprimento da onda, eu posso expandir isso aqui e relacionar a frequência do meu modo harmônico com o comprimento da corda e a velocidade que a onda tem nele. Então, F é igual a NV sobre 2L, onde L é o comprimento da corda, V é a velocidade com que a onda vai estar passando nessa corda, né? Que essa aqui é a raiz quadrada de tal sobre Mi, e esse N são os modos harmônicos. Nesse caso aqui, quando eu tenho uma corda presa nas duas extremidades, o N sempre vai ser um valor inteiro. 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, a primeira frequência harmônica, N é igual a 1, vezes a velocidade sobre 2L. A segunda frequência harmônica, N igual a 2, velocidade sobre 2L, e assim sucessivamente. Okay? Então, esses modos harmônicos da ressonância, da vibração, e ondas estacionárias e da questão da interferências construtivas em alguns pontos e destrutivas em outros, diferente daquele fator Kx do termo de amplitude que a gente viu ali. Então vamos ver um exemplo de aplicação disso. Você vai considerar que uma corda esticada entre dois suportes tem densidade mássica de 2,8 vezes 10 a menos 3 kg por metro. Densidade mássica está aqui. E o seu comprimento é de 45 centímetros. Então, é para determinar as 5 primeiras frequências harmônicas possíveis, sabendo que a tensão nessa corda é de 85 newton. Ou seja, qual vai ser o rol de frequências para eu ter aqueles desenhos dos harmônicos que eu já vi ali. Então, para primeiro fazer isso daqui, para calcular isso, a gente usa essa equação aqui. A frequência, o N vai variar de 1 a 5 aqui, a velocidade da onda na corda pelo comprimento. O comprimento é 45 centímetros, ou 0,45 metros. A velocidade eu não tenho. Vou ter que usar a equação da velocidade da onda na corda, que é a raiz de tal sobre Mi. Então vai ficar 85 divididos por 2,8 vezes 10 a menos 3. Substituindo isso daqui, você vai ter que a velocidade da onda nessa corda é de 126,77 metros por segundo. Pegando essa velocidade, substituindo nessa equação aqui, o comprimento 0,45 e primeiro fazendo N igual a 1, você vai chegar na frequência fundamental, ou harmônico fundamental, de 140,86 Hz. Okay? Então, essa é a primeira frequência. Daí você vai trocar N para 2, vai repetir velocidade e o L, e vai achar a segunda frequência, 281,72 Hz. E faz a mesma coisa para N igual a 3, tá aqui, N igual a 4 e N igual a 5. Ok? Então, se você observar, você pode tirar uma outra relação, que é essa daqui, que o Fn, ou seja, qualquer modo harmônico, é sempre igual ao N que você quer, vezes a frequência fundamental. Então, se você pegar essa primeira frequência aqui e multiplicar por 2, você chega na segunda. Se você pegar a primeira frequência e substituir por 3, você chega na terceira e assim sucessivamente. Tá, mas e qual vai ser a forma da onda? Na corda. Então, se você, digamos, montou esse experimento, fez o sistema vibrar nessa frequência, a forma que a onda vai ter vai ser essa daqui, primeiro harmônico. Mudou para a segunda frequência, vai ser essa daqui. Terceira frequência, essa daqui. O quarto harmônico seriam 4 ventres, não é? E aí os seus números respectivos de nós, beleza? Então, essa questão das frequências e das situações harmônicas, elas também são muito exploradas na questão da música, pois a escala musical está associada com as frequências harmônicas.
E como as frequências harmônicas estão associadas a uma vibração em condição de ressonância, muitas vezes você determina quais são essas frequências para que o seu sistema não vibre nelas, ok? Por exemplo, se você pensar num fio de transmissão de alta tensão, por exemplo, ele transfere potência e energia e ele pode vibrar com o vento. Se ele vibrar na falando, você pode ter uma ruptura do seu sistema, ok? Bom, questão dos modos harmônicos. Então, esse aqui é o exercício 58 lá do livro, eu estou chamando de exemplo 2 aqui. E daqui, ó, na figura, uma corda está presa em um oscilador, que seria esse cara aqui. Então, esse aqui é o nosso oscilador. Ele oscila senoidalmente, esse ponto P aqui, balançando essa corda do ponto P. E apoiar em um suporte no ponto Q. É tensionada por um bloco de massa M. A distância entre P e Q é L igual a 1,2 metros, e a massa específica linear da corda é μ igual a 1,6 gramas por metro, e a frequência do oscilador é de F igual a 120 Hz. A amplitude de deslocamento do ponto P é suficientemente pequena para que esse ponto seja considerado um nó. Também existe um nó no ponto Q. Qual deve ser o valor da massa M para que o oscilador produza na corda o quarto harmônico, que seria esse desenho aqui? E qual o modo produzido na corda pelo oscilador para M igual a 1 kg? Bom, então vamos primeiro entender a situação aqui. O sistema está desligado, a corda vai ser esticada porque eu vou colocar uma massa, um pezinho aqui. Daí isso vai tensionar a corda, vai puxar essa corda para baixo pela força-peso, e essa força-peso vai puxar essa corda nesse sentido dessa seta aqui. Quando eu ligar esse cara aqui, eu vou perceber que esse desenho vai se formar, o quarto harmônico, porque eu tenho 4 ventres aqui e os nós. Então, ó, no ponto P eu tenho um nó, 2 aqui, 3, 4, 5 nós, 4 ventres, ok? E eu quero saber qual é a massa que eu coloquei aqui para ter esse desenho formado, certo? Então, vocês sabem que o meu sistema agora é composto por esta corda, que tem essa densidade mássica, tem uma tração, uma tensão puxando essa corda, que é a origem dessa força-peso aqui, dessa massinha, ok? E essas características, elas batem com a frequência de ressonância que eu coloquei nesse sistema para oscilar, que é de 120 Hz, que entrou na condição de ressonância. Então, para eu determinar qual é essa massa, eu vou partir de duas equações que eu conheço. Primeira, a frequência dos modos harmônicos, que é F igual a NV sobre 2L, e a velocidade da onda na corda, que é a raiz de tal sobre I, certo? Por quê? Porque são as duas relações, e é daqui que eu vou fazer surgir uma equação que me tenha a massa como variável para ser calculada. Como eu já falei para vocês, a força-peso que está aqui para baixo é o que vai tensionar a corda. Então, essa tensão, esse tal aqui, ele pode ser reescrito como o quê? Massa vezes a gravidade. E aqui eu faço aparecer a massa que eu quero calcular, certo? Então, eu vou pegar essa expressão de V aqui e vou substituir aonde? Aqui em cima. Aí eu vou chegar nessa equação um pouquinho mais completa, em que F é igual a N sobre 2L, raiz de mg sobre μ, ok? E agora eu vou isolar quem? Vou ter que isolar M, que é a minha massa que está aqui, porque é o que eu quero encontrar. Então, primeiro, você vai ter que aplicar o quadrado dos dois lados, para que essa raiz quadrada suma daqui. Depois, tudo que está multiplicando ou dividindo M, você vai ter que jogar para o outro lado. E a expressão final para M vai ser essa daqui. M vai ser igual a 4 vezes L ao quadrado, vezes a frequência ao quadrado, vezes μ, divididos por N ao quadrado sobre G, que é a gravidade. Para achar a massa, quem que vai ser o L? Comprimento, 1,2 metros. Quem que vai ser a frequência? 120 Hz ao quadrado. Quem que é o μ? Aqui você tem que converter esse μ para quilograma, então vai ficar 1,6 vezes 10 menos 3 kg por metro. Dividido por quem? Quem que é o N ao quadrado? O N não é 1 agora, porque é o quarto harmônico, então esse N tem que ser igual a 4. Então vai ficar 4 ao quadrado vezes 9,81. Então, fazendo esse cálculo numérico, vocês vão encontrar que a massa que eu coloco nesse suportezinho aqui tem que ser de 845 gramas ou 0,845 quilogramas para que eu tenha essa situação aqui. Para que a força-peso atuante sobre a massa
me dê a tensão necessária para eu ter esse quarto harmônico formado quando eu ligo o meu oscilador, ok? E aí no item segundo aqui, ou B, poderíamos chamar, ele quer saber qual vai ser o harmônico produzido se eu colocar 1 kg aqui embaixo. Então o que eu posso fazer é pegar essa equação que eu tenho aqui e trocar o M pelo N. Só que daí para calcular o N, quando eu isolar, o N vai ter que jogar esse quadrado como forma raiz para o outro lado. E aí o que acontece? O M vai ser igual a 1 kg, substituindo esse M igual a 1 kg nessa outra expressão, você vai encontrar um valor de N de 3,68. Então, o que significa isso? Cada N inteiro ele equivale a um modo harmônico. Então, o N igual a 1 é o primeiro, o N igual a 2 é o segundo, N igual a 3 é o terceiro e assim sucessivamente. Então, o N igual a 4 é o quarto harmônico, como está mostrado nessa figura aqui. Se você encontra um N que não é inteiro, no caso 3,68 não é um N inteiro, você não tem modo harmônico nenhum. Significa que o sistema vibra, só que ele não vibra numa condição de ressonância para ter o desenho na corda, como é o que aparece aqui, certo? Então, este modo harmônico aqui, ele só vai acontecer com essa massa. Se eu mudar para 1 kg ou menos que isso, a corda ainda vai vibrar? Vai vibrar, só que ela não vai vibrar na condição especial de ressonância, nem no modo harmônico, beleza? Então, e o que acontece se eu tiver a corda presa apenas em uma extremidade e ela poder vibrar na outra extremidade? É o que mostra esse desenho aqui. A distribuição das ondas, ela vai ser diferente. Tanto é que a relação vai ser diferente. Então, lá a relação de lambda com L era de 2. Aqui lambda com L é 4. Ou seja, o L, o comprimento da corda, vai ser sempre o quê? 1/4 do comprimento da onda, nesse caso. Então, quando você tem cordas, ondas estacionárias com apenas uma extremidade fixa, a relação matemática dos modos de frequência normal são esses daqui. F é igual a N V sobre 4L. Lá atrás, vou voltar no exemplo aqui porque tem a relação, ó. F é igual a N V sobre 2L. Então aqui é um fator meio. E aqui é um fator 1/4, certo? E outra coisa importante. Antes, os modos de vibração normais são inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. No caso da onda estacionária com uma extremidade fixa, os modos de vibração são inteiros ímpares. Ou seja, se eu vou colocar N igual a 2, por exemplo, nessa situação aqui, você não vai ter uma condição de ressonância, você não vai ter um desenho desses na corda. Nem N4, nem N6. Somente nos modos ímpares. Então, é 1, 3, 5, 7 e por aí vai, certo? Então, essas são duas características de dois sistemas diferenciados, porque estão associados à distribuição do comprimento da onda nesse comprimento possível, certo? Então, se você tem uma corda, por exemplo, que tem uma extremidade fixa e a outra variável, as condições de ressonância são diferentes daquela em que você tem as duas extremidades fixas. Então, por exemplo, poderia ter uma situação em que você pode colocar esse sistema em ressonância, mas a mesma frequência não colocaria em ressonância um sistema com as duas extremidades fixas. Então, nesse exemplo 3 aqui, a gente tem a aplicação disso daí. Então, você tem lá, novamente, uma corda, só que ela está fixa agora em uma extremidade, o comprimento dessa corda é de 0,45 centímetros. A massa específica linear é 2,8 vezes 10 a menos 3 kg por metro, certo? E aí ele está pedindo para encontrar as 4 primeiras frequências harmônicas desse sistema. Então, primeiro, calcula a velocidade, que nesse caso aqui vai ser 111,8 metros por segundo, não é? Você vai pegar a tensão na corda, que é de 35 newtons, e dividir pela massa específica, 2,8 vezes 10 a menos 3. E aí você joga essa velocidade aqui em cima. E aí você vai calcular. Então, primeiro, você vai fazer N igual a 1, velocidade, 4 vezes o comprimento, você vai achar a primeira frequência harmônica, 621,11 Hz. A segunda harmônica, lembre-se, não é N igual a 2, é N igual a 3, porque uma extremidade está móvel e a outra está fixa. Então,
Qual que vai ser a frequência? 1863,3 Hz. F igual a 5, que seria a terceira harmônica, 3105,6 Hz. E a quarta e última, que é F igual a 7, o N igual a 7, é 4.347,8 Hz. Okay? A outra coisa, observem que fixo você tem o nó. Quando não é fixo, você sempre vai ter o quê? Um ventre, certo? Então, esse aí é o exemplo dessa parte de ondas. Então, pessoal, esse aí era o conteúdo da parte de hoje, né, dessa questão dos harmônicos, que envolve aí alguns conceitos importantes que nós já vimos ali atrás. Então, a parte das oscilações, interferência das ondas, não é? E ondas. No final aí da aula eu vou indicar para vocês também uma série de exercícios relacionados a esse tipo de. E também vai ter mais um vídeo com experimentos lá do site do FET, em que a gente vai ver bem essa situação das ondas harmônicas, onda em corda e dos pulsos interagindo. Beleza?